É interessante porque às vezes nós conhecemos o Evangelho, né, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. E às vezes nós não entendemos o porquê da diferença de um para o outro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né, são autores desses livros, os 4 primeiros livros que a Bíblia coloca para nós ali. E que a maioria das denominações, né, tem isso como verdade. Elas entendem que os primeiros 4 livros da Bíblia foram a expressão verdadeira de Cristo na Terra. É uma biografia de formas diferentes de como Cristo viveu, de como Cristo andou neste lugar, né? Então, hoje nós temos aqui no nosso coração de colocar o livro de João. Por que o livro de João? A Lena falou lá na célula, eu já comecei a ler João, só que já não entendi tanta coisa assim. Por quê, irmãos? O livro de João, ele é um livro diferente do livro de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é diferente. Ele mostra um Senhor Jesus diferente daquele que veio, a característica diferente daquele que veio em Mateus, Marcos e Lucas. Né? O Evangelho de João tem um desafio que eu quero comentar com vocês hoje aqui. Mas antes eu queria falar um pouquinho do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Mateus. Ele cita muitas passagens do Antigo Testamento. Ele fala sobre profecias. Ele fala de um rei que está chegando. E ele fala sobre quem? Sobre aquele povo judeu que estava esperando o Messias. O povo judeu, né, diz ali, quando nós falamos do Velho Testamento, ele esperava o quê? Um Messias. Havia 400 anos que o profeta não existia, que a palavra de Deus não era falada, nada acontecia. Mas no livro de Mateus, o que acontece? Nasce o rei dos judeus, em Mateus 1. Então é uma revelação da chegada do rei, né? Então ele conta, ele relata a vida de Jesus, ele fala do nascimento, da ressurreição, Jesus fala por parábolas, vai vivendo aquele momento, mas Jesus ali como o rei dos judeus. Já no Evangelho de Lucas, o que acontece? É o próprio Lucas escrevendo um livro para um amigo chamado Teófilo, né? Se você começar lendo lá Lucas 1, você vai perceber que ele diz assim: meu amigo Teófilo. Ele está escrevendo uma carta para um amigo, para que ele possa dizer, e o próprio Teófilo consiga dizer como continuar aquilo. Existem até alguns estudiosos que dizem que o livro de Marcos, ele foi um livro que foi escrito baseado nos outros livros, porque ele mesmo talvez nem tenha tido aquelas experiências todas que estavam relatadas ali. Você vê que interessante? Então, o livro de Mateus, Marcos e Lucas, ele tem um desafio muito interessante. Ele mostra Jesus como homem, como rei, como algo que ele viveu aqui na terra. Só que o livro de João, ele mostra um desafio completamente diferente. Completamente diferente. O que João ensina? João ensina, olha, chegou agora o verbo que é Deus. A palavra que é Deus. Chegou agora Jesus que é o nosso Deus. Ou seja, ele não enfatiza o quê? A divindade de Cristo. Entendeu? Ele só enfatiza aquilo que o Senhor é como Deus, e não apenas como homem. E aí, irmãos, eu vou dizer para você, chegou o nosso desafio hoje. Porque eu não sei se você sabe. João, ele descreve um caráter de Cristo divino. De um homem que é Deus. De um homem que em 3 são 1. Então, aparentemente, o Evangelho de João, ele sugere o quê? O conhecimento ali, como acontece no livro de Mateus, Marcos e Lucas e João. Mas, na verdade, não. Ele tem um caráter dizendo para você, olha, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Porque se você buscar isso nos outros livros, e eles são chamados, inclusive, de sinóticos, por quê? Eles são similares. Você vai encontrar coisas de Mateus, Marcos e Lucas, escritos a mesma coisa nos 3 livros. Você vai encontrar
coisas que está escrito em Marcos, em Mateus, Mateus em Lucas, Lucas em Marcos. Você vai encontrar tudo isso. Mas em João, você não encontra. Eles são diferentes, porque a Bíblia, através do livro de João, ele quer ensinar para nós uma característica da natureza de Deus diferente, de Jesus diferente. Dizendo que, olha, esse Jesus, esse rei, esse servo, esse homem, ele é Deus. E eu não sei como é que isso entra na cabeça das pessoas aí fora hoje, porque é um desafio você chegar para as pessoas hoje e falar, irmão, Jesus é Deus. Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são um. Hoje, se você for buscar nas religiões aí de fora, eu andei pesquisando algumas religiões, e eu vou dizer para você, Jesus está em quase todas as religiões. Jesus está no hinduísmo, Jesus está no espiritismo, Jesus está no catolicismo, Jesus está no budismo. Acredite, vá lá procurar que você vai ver. Você vai encontrar Jesus nessas religiões todas. Mas qual é o problema disso tudo? E o que acaba confundindo com as bases religiosas que nós temos hoje? As pessoas dizem, olha, Jesus, ele é o Salvador. Jesus, ele é um espírito iluminado. Ele é um homem evoluído. Ele é tudo isso. Mas Deus, aí já foi demais para mim. Então João, ele vai trazer o quê? Uma visão desse Deus, desse Jesus, desse homem com uma natureza divina. Então quem era João? João era um discípulo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 10, para você ver que ele faz parte do grupo de Jesus. Jesus escolhe os 12 apóstolos, e João era um deles. Olha o que a Bíblia diz. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado o quê? Tadeu. Quem sabia que tinha um Tadeu que era discípulo? Levanta a mão. É maravilhoso, irmãos, ler a Bíblia. A gente descobre que tem um Tadeu que era discípulo de Jesus. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele a quem o traiu. Ou seja, ele era um discípulo, ele andava com o Senhor, ele tinha experiências ali com ele. E talvez você não saiba também, o livro de João, ele foi um dos últimos a serem escritos. Mateus, Marcos e Lucas dizem que o mais antigo escrito era o de Marcos. Então o livro de João, ele foi um dos últimos a serem escritos. Então dizem os estudiosos que, como ele sabia, ele já tinha lido coisas sobre Jesus, coisas que ele mesmo às vezes não participou, ele quis trazer uma característica diferente para que você tenha hoje revelação desse Cristo, desse Deus, desse homem divino, que é homem e Deus. Então, João, ele não escreve apenas a carta de João, ele escreve João 1, João 2, João 3, que se você for lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar. E você vai ler também Apocalipse, foi escrito por João também. Num tempo de perseguição da igreja, né, o João foi colocado ali numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ele foi separado para escrever e receber uma revelação de Deus, uma revelação daquilo que Jesus tinha para ele, para mostrar o que iria acontecer no futuro, o que iria acontecer com as pessoas, o que ia acontecer com os homens, com as mulheres. Ele dava uma visão através de cartas colocadas nas mãos de João, que coloca em Apocalipse. Nós vamos chegar lá também. Então, quem ler o livro de João precisa entender o quê? Abra sua Bíblia lá em João 20, capítulo 20, versículo 30. Olha que interessante. Se você ler o livro de João, você precisa entender que quem crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome.
João, capítulo 20, versículo 30, fala assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Então, quando você lê o livro de João, você precisa entender que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa, a natureza divina de Cristo. Ou seja, ele é homem, mas ele também é Deus. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus, através de quem? De Jesus. Você só pode ver a glória de Deus através de Jesus. Outra coisa que você precisa entender no livro de João, que ele veio para tirar o pecado do mundo. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra coisa que você precisa entender em João: e dar a vida eterna a todo o que nele crê. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, olha que interessante, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Só que ele coloca: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Irmãos, que desafio que é esse livro de João para muitas pessoas. Hoje, quando eu tenho pregado o evangelho para algumas pessoas, amigos, eu sempre vou bater de frente com o livro de João. E aqui está uma base cristã para você entender, e nós vamos ler o capítulo de João inteiro agora, o capítulo 1, para que você entenda que Cristo, ele é Deus. Ele e o Pai são um. E talvez na sua cabeça hoje você não consiga entender isso. Inclusive para ensinar a outras pessoas, inclusive para você passar na sua célula, inclusive para você falar com seus amigos, inclusive para você ter isso como verdade dentro de você. Nós achamos às vezes que ele é apenas um homem. Nós achamos às vezes que ele é apenas alguém que veio como alguém para nos trazer a promessa, para receber algo, mas na verdade não. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado no homem. Emmanuel, Deus conosco. Deus que pode mudar a sua vida, fazer todas as coisas. Então quero que você abra a sua Bíblia em João 1. Nós vamos ler aqui o capítulo 1 de João. Eu quero que você veja agora, com esse olhar que eu acabei de passar para você, Deus, Jesus, sendo um, eu quero que você leia agora esse capítulo com essa visão. Porque se você for lá em Mateus 1, se você for lá em Marcos 1, Lucas 1, você vai encontrar a genealogia de um homem. Se você for lá em Marcos, você vai encontrar já ele começando com a história de João Batista. Você não vai encontrar esse texto dizendo: olha, o verbo se fez carne. Esse verbo, essa palavra, esse Jesus que vivia lá na eternidade, hoje se fez Deus, está aqui e habitou entre nós. Então quero que você tenha essa visão quando nós estivermos lendo. João 1, vamos ler. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui já daria para me pregar para você só com essa primeira frase. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Olha que interessante. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, olha só, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Irmãos, olha que texto maravilhoso. Coisa maravilhosa, mas eu quero que você veja algumas palavras que eu li aqui, talvez você não tenha prestado atenção. João 1, a primeira palavra que ele diz é no princípio. Que princípio é esse aqui que ele está falando? Que princípio é esse? Às vezes você acha que, talvez você tenha lido esse versículo e falar assim, no princípio quando Deus criou as coisas. Não, irmãos, no princípio aqui ele está dizendo para nós, olha, antes do mundo existir, numa outra eternidade, Jesus estava ali com Deus e com o Espírito Santo. Esse aqui é o capítulo antes de Gênesis. Esse versículo mostra para nós hoje um texto antes de Gênesis. Ele está dizendo, olha, antes de tudo, no princípio, antes de Deus criar a terra, antes de todas essas coisas, existia a palavra de Deus. Existia a palavra de Deus. Olha que ele diz, existia a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus, ela era Deus. Irmãos, talvez você não tenha entendido ainda, mas hoje, a palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus é Jesus. Ele é a palavra. Quando você lê a palavra, Lena, as experiências que você tem é com o próprio Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está dizendo, olha, no princípio, antes que a terra fosse criada, já existia a palavra de Deus, porque ela era Deus. No princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, já existia a palavra de Deus. Então hoje, é difícil você pregar a palavra de Deus para muitas pessoas, porque eles não querem reconhecer a esse Jesus, a esse Senhor das nossas vidas, como Deus. Filosofias cristãs erradas, que não têm uma experiência com esse Deus real, com esse Deus salvador, que esse Deus que se tornou homem, para que você tenha vida, para que você tenha outras coisas recebidas dele. Então olha que interessante, ele lê lá para nós, ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra, a palavra. Depois ele fala, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nele estava o quê? A vida. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Olha que interessante, irmãos. Desde o início, ele sempre foi para nós a palavra. A vida de Deus, a luz dos homens, a graça de Deus, a verdade de Deus. Então Jesus não veio para que hoje nós tivéssemos alguma experiência sobrenatural com a palavra. Não, ele é a palavra. Ele é a luz.
Ele é a graça. Ele é a verdade. Percebe? Mas para que você tenha experiência com essa palavra, com essa verdade, você precisa entender que Ele é o Logos de Deus. A palavra. Ele é a palavra. Então a criação pela palavra, em João 1,3 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem Ele, nada se fez. Nada aconteceu. Então, objetivamente, eu poderia dizer para você, tudo o que nós precisamos em nossa vida espiritual é o quê? A palavra e a unção. O que é a palavra? Jesus. O que é a unção? O Espírito de Deus. A palavra de Deus e a unção, o Espírito de Deus. Nós temos que ser movidos por isso. Nós temos que viver por isso. Se nós temos uma palavra queimando em nosso coração e temos a unção do Espírito em nós, então nós vamos ter a provisão de Deus. Se você tem a palavra de Deus, se você tem essa unção, se você tem esse desejo, algo vai acontecer na sua vida. Se você deseja esse Deus, esta palavra, porque Jesus é tudo. Jesus é esta palavra. Qual é o efeito desta palavra sobre você? Primeiro, você entendeu que a palavra é Deus. Então a palavra vai gerar em você o que, Valquíria? Fé. A palavra precisa gerar em você o que? Vida. A palavra precisa gerar o que em você? Água para você que fique limpo. Alimento para que você se alimente. Ela é arma para você vencer na sua batalha. Ela vai te transformar. Ela vai ser cura para o seu corpo. Vitória sobre o seu pecado. Percebe? Através do quê? Da palavra. Da palavra. Então João está dizendo para você aqui, olha, preste atenção, Ele é a palavra. Então quando você decide não caminhar pela palavra, quando você decide não andar pelo conhecimento daquilo que Deus disse que Ele é, pela palavra de Deus, dificilmente você vai ter experiências com esse Deus. Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Lá no início a palavra de Deus já existia. Lá no início Ele já era Deus, a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e aconteceu todas as coisas que você conhece, a palavra de Deus. Percebe? Por isso que ele está dizendo, olha, Ele é a palavra. Essa é a experiência que você tem que ter com esse Senhor na sua vida. Às vezes nós não lemos a Bíblia, nós não entendemos nada. Deixa eu te dizer, quando nós não entendemos a palavra, dificilmente nós vamos entender a Cristo. Dificilmente nós vamos entender aquilo que Ele foi nas nossas vidas. Essa é uma palavra complexa para muitos. É uma palavra que não entra na nossa cabeça. Nós às vezes não entendemos. Porque nós achamos que a palavra veio para quê? Apenas para nos trazer coisas, para nos dar promessas, para nos dar coisas, para nos fazer coisas. Mas não. Cristo é a palavra. Irmãos, Cristo é a palavra. Quando você está tendo experiências com a Bíblia, quando você está tendo experiências com a palavra de Deus, você está tendo, Wagner, experiências com Cristo. Cristo é tudo dentro da palavra de Deus. Ele é tudo. Ela te transforma, ela te dá vida, ela te modifica. Ela é arma nas suas mãos para vencer o diabo. Ela te molda, ela te transforma. Por quê? Porque é Cristo. Porque é Cristo. É Ele. Não são as palavras escritas. Não foram aquilo que os apóstolos escreveram. Não foi o que Marcos, Mateus, Lucas, João escreveu. Não. Cristo é a palavra. Percebe? Então por isso que ele diz, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus, Ele estava com Deus, Ele era Deus, a palavra é Deus. Jesus é a palavra, é a revelação. Se você quer ter experiências com Deus, leia a palavra, que você vai ter experiências com o poder de Deus genuíno, verdadeiro, transformador, para mudar a sua vida, para mudar o seu coração, para que isso entre dentro de você de uma maneira sobrenatural. Porque aqui no versículo 4 ele diz o quê? Abra sua Bíblia lá em 1 João, deixa aberto aí. Em 1 João, no versículo 4.
Versículo 4 ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe a vida na verdade. Você vive a vida como Deus vive. A vida de Deus é o quê? Eterna. A vida de Deus é eterna. Qual é o problema das nossas vidas hoje, irmãos? Nós queremos viver a vida terrena. Só que ele está dizendo para você aqui, olha, a partir desse momento, você tem a vida eterna. Ele é a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque as pessoas estavam mortas nos seus pecados. As pessoas estavam longe de Cristo, longe de Deus. As pessoas não tinham mais experiências com Deus. Faziam 400 anos que Deus não se manifestava. Os homens estavam carentes de Deus. Por isso ele disse, olha, agora eu cheguei, e eu sou a vida, eu sou a palavra, eu sou a vida. E a vida está o quê? Fazendo a luz para os homens. Hoje ele é a vida. Vida eterna. Qual é o problema de nós hoje? Qual é o nosso problema hoje? Nós queremos viver a nossa vida. A vida terrena. Nós ainda estamos querendo viver a vida do homem no pecado. A vida do homem terreno. A vida do homem natural. Mas ele está dizendo, olha, Cristo é a vida. Para que você viva da forma como Deus vive. Como é que Deus vive, irmãos? Na eternidade. Com o olho na eternidade. Com o olho no céu. Com o olho de um propósito de Deus. Essa é a vida. Cristo é tudo. As pessoas querem receber muitas coisas de Deus. Percebe? Mas Deus nos dá o quê? Cristo. Eu quero receber de Deus isso. E Deus fala para você, eu te dou Cristo. Mas eu quero receber isso. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa, eu quero ter um filho, eu quero ter uma casa. E Deus fala para você, mas eu te dei a vida eterna, Cristo. Percebe? Ele é a palavra. O verbo se fez carne. Ele é a vida. Ele é a luz dos homens. Ele é o centro. Ele é tudo para você. Então a provisão completa de Deus para cada um de nós é o quê? Cristo. Ele é a expressão do amor de Deus. Ele é a nossa provisão. Se você está vivendo como morte, como morto-vivo, aprenda, Jesus é vida. Ele é a vida. Ele é a vida no seu casamento. Ele é a vida no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, no relacionamento com os filhos, no seu trabalho. Ele é tudo. Ele é a vida eterna. Nós temos que viver, quando nós entendemos o que Ele foi para nós na eternidade, e que hoje nós podemos viver essa mesma eternidade, hoje Ele é essa provisão. Hoje Ele é a vida. Mas infelizmente nós temos nem entendido o que significa isso. E nós estamos com os nossos olhos aonde? Voltados para a vida terrena. Nós não temos visão do reino de Deus. O próximo domingo nós vamos falar sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Porque João disse ali, olha, é chegado o reino de Deus. E tem gente que está esperando o reino de Deus chegar até hoje, irmãos. João, lá em João 1, disse, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é aqui. É aqui, ó. Nós estamos vivendo o reino de Deus hoje. Hoje. A vida de Deus chegou. A graça de Deus chegou. Ele já liberou sobre nós o quê? A palavra, a vida. O que Ele liberou também? Versículo 5:13. Olha aqui que está escrito. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Então, queridos, deixa eu te dizer, Ele não veio para nos dar luz. Olha que diferença, Helena. Jesus não veio para te dar luz. Ele é a luz. Ele é a luz, Vanessa. Ele é a luz. Nós não queremos, Deus, me dá a luz. Senhor, por favor, traz luz nas minhas trevas. Traz luz nos meus pecados. Ele é a luz.
É isso que ele está querendo te dizer. Ele é a luz, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a luz. A luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Porque ele é a luz, André. Jesus é a luz. Então você acha às vezes que você conhece a Bíblia. Esse é o problema. Às vezes nós achamos, quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, Deus, quebra meu nariz, quando eu for ler a Bíblia. Eu peço para Deus, já orei dessa forma. Falei, Deus, quebra o meu nariz, porque a pior coisa que existe na nossa vida é a gente achar que a gente sabe tudo. A gente achar que nós vamos ler a Bíblia e falar assim, isso aqui eu já li 10 vezes. Isso aqui já... princípio era o verbo, isso aqui já aprendi na escola dominical. Mas qual é a revelação que você tem disso? Qual é a experiência que você tem com esta palavra? Qual é a experiência que você tem com esta vida e com essa luz? Porque muitos abrem a Bíblia, leem, mas não têm experiência com essa Bíblia. Muitos não têm experiência com essa luz. Sabe por quê? Vivem da mesma forma, andam da mesma forma. Não tem mudança de vida, não tem arrependimento, não tem quebra de quebrantamento no seu coração. Percebe? Ele está dizendo para você, olha, eu sou a palavra, eu sou o seu alimento, eu sou a sua vida, eu sou a sua luz. Para que você veja a luz de Deus quando você estiver lendo a palavra, você vai ler, você vai falar, nossa, isso aqui vai me mudar. Nossa, isso aqui vai me transformar o que eu estou lendo. Porque ele está dizendo que ele é a vida e eu posso viver como ele andou. Eu posso ser como ele era. Eu posso crer como ele cria. Percebe a diferença? Porque ele é a palavra. Ele é a luz. Ele é a vida. Infelizmente, está faltando uma luz de experiência com Deus. Muitos abrem essa palavra, o livro fica fechado e quando abre, a luz não vem. Aquela luz transformadora, aquela luz que age no seu coração, aquela luz que te coloca fé, aquela luz que te transforma, que te moe, que te deixa com desejo dentro do seu coração de crescer, de avançar, como nós estamos cantando aqui. Essa luz não chega, e ela não te transforma, e as suas trevas continuam. As trevas, diz versículo 5, não prevalecerão contra ela. Então se você está em trevas, se há trevas no seu coração, se há trevas na sua mente, deixa eu te dizer, a luz é Jesus. Não vem dizer, não, Senhor, me traz a luz, liga a lâmpada. Não, chama a Eletropaulo. Não, Jesus é a luz. Jesus é a luz que tira as trevas do seu casamento. Jesus é a luz que tira as trevas dos seus relacionamentos. Jesus é a luz que transforma a sua vida. Ele é a luz. Infelizmente, muitas pessoas têm buscado a palavra. Têm buscado, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me traz uma palavra. Senhor, me traz uma revelação. E não recebem nada. Às vezes até recebe. De repente, quando você vê, passou, acabou. Aquela profecia se foi. Mas o Senhor tinha falado. Mas o Senhor tinha dito. O Senhor falou que ia fazer. E não fez. Por que não fez? Porque você não teve experiência com a palavra que é Cristo. Você não teve experiência com essa luz transformadora que dissipou as trevas na sua vida. Essa é a diferença. Essa é a diferença, Júnior. De você ter experiências com esse Cristo verdadeiro, que transforma, que é a vida, que é a palavra, que é a luz. Irmãos, que palavra, que coisa maravilhosa, que nós poderíamos tomar posse. Você poderia falar, meu Deus do céu, eu nunca mais vou viver sem esta palavra. É impossível eu acordar de manhã sem ler esta palavra. É impossível passar 3 dias, três vezes no meu dia sem ler esta palavra. É impossível, porque você deveria desejar isso mais do que a própria comida. Nós deveríamos, vou colocar aqui na terceira pessoa, cadê meu professor Pasquale? Nós deveríamos buscar isso.
Esta palavra deveria ser transformadora. Quando você estivesse lendo essa palavra, você deveria ler assim: Senhor, Tu és a minha palavra. Por isso aquilo que o Senhor disse, a sua luz vai resplandecer nas minhas trevas, porque as minhas trevas não vai prevalecer contra a sua luz. Então venha, traz a sua luz sobre a minha vida, traz sobre a minha saúde, traz sobre a minha mente, traz sobre a minha alma, sobre os meus problemas, sobre as minhas circunstâncias. Porque o Senhor é a luz, a minha salvação. Quem conhece essa canção? A quem temerei? A quem você tem medo? De que trevas você tem medo? Quais são as trevas que têm nos afligido? Quais são as trevas que têm colocado contra nós? Porque a palavra de Deus diz que Ele é luz. E no versículo 14, já estou terminando, fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha que interessante, até aqui, irmãos, o homem vivia pela lei. Até aqui, o homem tinha que viver o Velho Testamento. Até aqui, o homem sabia que ele não podia roubar, que ele não podia matar, que ele não podia adulterar, que ele não podia cobiçar, que ele não podia deixar de guardar o sábado. Até aqui ele vivia dessa forma. E ele vivia se esforçando para quê? Olha, se eu não fizer isso, eu não vou agradar a Deus. Se eu não fizer isso, eu não vou agradar a Deus. Se eu não fizer isso, eu não consigo agradar a Deus. E ele vivia nessa loucura. Ele acordava de manhã e falava: eu preciso agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. E aí João chega para você e fala assim: olha, o verbo, o Deus, o Jesus se fez carne e ele habitou entre nós. Cheio de quê? De graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ele estava dizendo o seguinte: olha, fique tranquilo, agora não depende mais de você, agora não depende mais de você, André, depende de mim, a minha graça te basta agora. Onde abundou o seu pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa mais o que você fez, fique tranquilo. Se você receber a minha palavra, se você receber a minha vida, se você receber a minha luz, você vai ser cheio da graça de Deus. Você vai ser cheio dessa graça maravilhosa, transformadora, que não vai precisar mais você ficar preocupado se um dia você está no inferno, se um dia você está no céu. Se um dia você está no inferno, se outro dia você está no céu. Ah, hoje eu pequei e estou no inferno. Ah, hoje eu pedi perdão, estou no céu. Ah, pequei e estou no inferno. Pedi perdão, estou no céu. Não, a graça de Deus chegou. A graça de Deus chegou sobre a sua vida. E hoje você pode dizer: ei, eu sou salvo, não mediante a minha vida, mas pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então muitas pessoas têm se afastado da palavra de Deus. Muitas pessoas se afastam do evangelho de Deus. Por quê? Porque não sabem que é de graça. Muitas pessoas não querem receber a esse Cristo porque tem medo desse Deus maldoso, desse Deus que está com um chicote na mão para lançar ele no inferno, queimar no inferno. Só que Jesus veio para quê? Para graça. Falou: olha, eu sou a graça. Eu sou a graça. E quando compreendemos o que é graça, você entende que você não tem receio de pedir nada. Você pede. Você não fica esperando merecer para receber. Ele já te deu. Você não tem receio para voltar para Deus. Você volta e pronto. Porque é a graça de Deus. Porque Ele nunca desiste de você. Ele nunca desiste de nós. Ele nos ama. Percebe? E no finalzinho aqui desse versículo mesmo ele diz: cheio de graça e de verdade. Verdade é o que, irmãos? Realidade. Já viram aquela pessoa que ela não é paciente? Ela não tem paciência com nada. Mas ela tenta ser. Ela tenta ser paciente. E aí quando acontece, pisa no dedo dela, ela fala: menino! Porque ela estava tentando ser paciente. Ela estava tentando, ela estava se esforçando. Mas na verdade ela não era paciente. O que é isso?
nós às vezes achamos que nós temos uma verdade dentro de nós, mas que não é verdade. Quando algo vem e nos testa, nós somos reprovados. Porque nós não somos aquilo que de fato deveríamos ser. Isso é verdade. A verdade é aquilo que Cristo é. É aquilo que nos controla. É o que controla a nossa vida. Se nós temos realidade, é por causa de Cristo. Pois Ele é a verdade. Nós temos que entender que Ele significa tê-lo dentro de nós como a verdade. A verdade não é um ensinamento, não é uma doutrina. A verdade não é eu falar para você o que você precisa achar que é verdade. A verdade não é algo que eu preciso falar para você, oi, preste atenção, isso é a verdade, Ele é a verdade. Não, a verdade é algo que está dentro de você. E é Cristo. Ele é a verdade. Eu estudei bastante. Passei por 3 cadeiras de faculdade. E quantas vezes quiseram questionar a minha verdade, irmãos? Quantas vezes quiseram separar de dentro de mim a minha verdade? Porque o mundo aí fora quer nos impedir de ter esse relacionamento com Deus verdadeiro. E eu me lembro várias vezes que alguns professores traziam o evangelho como algo mentiroso. Traziam o evangelho como algo que não era verdadeiro. Alguns professores às vezes estudam demais e acabam ficando incultos em algumas coisas, inclusive na fé. E por que não dizer alguns pastores que têm estudado demais a Bíblia e não têm tido mais experiências com esse Deus maravilhoso? Porque se acham capazes demais e começam a criar, tia, a sua verdade, o seu entendimento daquilo que ele acha. O acho dele é, eu acho, que me disse, que me disseram, que me falaram. Mas na verdade não sabe qual é a verdade de Deus. Cristo é a verdade. Então a partir do momento que eu tenho a Cristo dentro da minha vida, eu sei qual é a verdade. Porque Ele é a palavra. Ele é a vida. Ele é a luz. Ele é a graça. Ele é a verdade. Percebe? Então, eu não sei que experiências que você tem tido com Deus. Eu não sei qual é a Bíblia que você tem lido. Mas eu li para você apenas João 1 ao versículo 18. E ele diz para você que Ele é Deus na sua vida. E que Ele existe desde a eternidade. E que sobre Ele foi criado todas as coisas. Ele era o fundamento. Todo o propósito que Deus criou, o propósito eterno de Deus. Às vezes eu escuto muitas pessoas dizer, Jesus quer salvar o que estava perdido. Amém, é isso mesmo. Esse é o propósito novo. Esse é o novo propósito. Porque tinha um propósito na eternidade. Viver com você. Esse era o propósito eterno de Deus. Deus criou o homem, a imagem, a semelhança de Cristo. E ele ia todo dia lá se encontrar com ele. E aí, Adão, como é que foi as coisas? Não é Edão não, viu? Adão. E aí, Adão, como é que foi lá? Deu o nome lá para o periquito? Nossa, aquele de cabeça azul tá difícil. E aquele lá, aquele que fala grosso? Botei leão. Como é que foi? E Deus andava todo dia na presença dele. E diz que todo dia Deus vinha. Todo dia, irmãos. Ele chegava, ele caminhava com o homem. E ele alimentava-se do Senhor. E ele se alimentava de Deus. Deus falava na vida dele. Ele era a luz. O próprio Deus era a luz. Ele era a vida eterna ali. Ali havia um propósito. Era aquilo que Deus tinha. O homem tinha caído ali. Havia pecado ali. Havia roubo ali. Havia morte. Havia vícios. Havia doenças. Não. Havia Deus se relacionando com o homem. Todo dia, Lidiane, ele vinha. Falar, fez meu café? Fez meu café? Corta o pãozinho de queijo para mim. Passa lá um requeijão. Ele tomava um café com Adão. E aí, Eva? Lavou muita louça hoje? Né? Era isso.
Era o relacionamento de Deus todo dia. Era o propósito eterno de Deus. Dia a dia. Eu, você, falando com Deus. Tendo experiências com esta palavra. Com esse Deus, com essa luz, com essa vida, com essa graça dele. Com essa verdade. Ele era a verdade. Mas infelizmente o homem caiu. E quantos homens caídos até hoje? Quantas pessoas caídas até hoje, porque não tem revelação desse propósito eterno. Que hoje, ele vive com você. Hoje essa palavra está dentro de você, é Cristo. Hoje essa vida está dentro de você, é Cristo. Hoje essa luz que tira toda a sua escuridão. Toda a sua escuridão, preste atenção. Irmãos aqui estão vivendo debaixo de escuridão. Irmãos aqui têm vivido debaixo de muita escuridão. Suas trevas pessoais. Está na hora de chamar a luz que dissipa todas as trevas. Essa luz se chama Cristo. Peça a Ele a graça de Deus. Você não precisa ficar preocupado se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. A graça dele chegou, basta você se arrepender. Se arrependa, fala, Deus, errei, pisei no tomate. Olha, me acerta, começa de novo. A graça de Deus chegou. E a verdade dele vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Isso é João 1-18. Não tem como você ler o resto sem ter a revelação de João 1 sobre a sua vida.